the destruction of the world. Starvation, illness, hate and war, misery and lack of consciousness, decay and sadness. Stop our envy and inversion, everybody living upside down, destroying our diversity, escaping from reality. Stop all the projection that turns brothers into enemies. Stop the dangerous people in power from killing the animals, oceans and flowers. Look at yourself now and check your connection to consciousness. Change your direction and let's build a future of happiness. Look at yourself now. Olá, telespectadores do programa Stop a Destruição do Mundo. Nós estamos hoje com os senhores para tratarmos de um assunto muito importante para todos nós, para a humanidade toda, que é o assunto energia. Porque parece que nós estamos nos afogando em poluição, nos afogando em dívidas, em guerras, em disputas, por causa desse tema. A energia, mais advinda do petróleo, parece que está causando um problema muito grande, porque o consumo de energia é atualmente petrolífera, né? É atualmente aproximadamente 75 milhões de barris por dia, ou 27 bilhões de barris por ano, e isso aumenta a cada ano. Isso representa, como os senhores veem aí, um gasto mundial anual só de petróleo de 675 bilhões de dólares. Energia se refere ao potencial inato para se realizar qualquer trabalho ou ação. Então, todo movimento, toda atividade, ela é vinda da energia ou representa energia. E a energia é necessária para que nós realizemos isso, inclusive nos nossos músculos, no nosso corpo, para o funcionamento do nosso organismo. A etimologia da palavra energia é do grego, que significa ação, em ação ou trabalho. E Norberto Kepp estuda muito esta questão da energia, da ação, do ato puro, suas relações com a patologia, tanto a patologia psíquica como a patologia social, econômica e até mesmo a patologia da própria física, que se baseou em princípios muito invertidos e vem provocando uma limitação no desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade. Dr. Kepp? Eu hoje estou fazendo um programa especial para mostrar para os senhores, vamos dizer, o motor do futuro. Então, esse som que os senhores estão ouvindo aí é desse aparelho aqui, olha, notem, que capta a energia praticamente do ar. É o mesmo princípio que nós, captamos a energia para sobreviver. Então, veja que o motor, ele não capta energia da eletricidade, ele capta energia pelo processo que tem, que, aliás, foi desenvolvido por César Soos e Roberto Frascati, assim, baseado no meu livro, esse livro da Nova Física, para, então, captar a energia que existe aí no ar e que, segundo as descobertas que eu coloquei no livro A Nova Física, que os senhores viram agora, que pode mudar totalmente a orientação da humanidade. Quer dizer, podemos ter aquilo que o Tesla chamou de energia livre. Quer dizer, uma energia que não precisa ser paga, que não é uma vinda da hidroelétrica, das usinas hidroelétricas, ou então de carvão, ou então movidas a petróleo. Eu quero dizer o seguinte, que nosso trabalho
é totalmente diferente dessa pessoa aí que praticamente organizou a física na Inglaterra no passado. Veja a foto dele. Isaac Newton, 1642-1727. Seguindo Isaac Newton, então a física se tornou invertida. Veja esse novo dístico que eu vou colocar aí. Inversão na física. Primeiro, Albert Einstein, energia igual a mc2 ao quadrado. A origem da energia na matéria e não vice-versa. Então a ideia que o Einstein pegou foi de tirar a energia, como os senhores viram aí pela fórmula, a energia da matéria. Se fosse assim, então tudo quanto é petróleo já teria acabado. Mas vai acabar uma hora, é claro. Está havendo um grande problema a este respeito, inclusive com o aumento exorbitante, né, do preço, que está tornando uma situação difícil para a humanidade. Agora, o que eu quero dizer é que esse motor que os senhores estão vendo funcionar, o som dele, capta essa energia assim do ar. Portanto, a energia vem não da matéria, porque a própria matéria é consequência dessa energia. Então veja novamente no dístico a ideia de Aharonov Bohm. Origem da energia está nos potenciais quânticos, e não que os potenciais sejam a energia fundamental. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que a energia que existe, por exemplo, aqui no ar, a energia que existe entre um planeta e outro, é justamente essa energia que move tudo, uma energia de um poder fantástico. E é essa energia que essa maquininha está pegando. Veja agora, em terceiro lugar, o que eu falo da inversão na física. É a teoria de Kaluza-Klein. O eletromagnetismo seria o resultado de campos virtuais e partículas. Notem que sempre é uma ideia ao contrário da nossa. E não que as partículas já sejam consequências, né, dessa energia fundamental que o Tesla chamou de energia escalar e que produziria, vamos dizer, os átomos. Agora, o que é interessante é que nunca foram vistos os átomos. E essas partículas que eles chamam de elétrons, prótons, são fagulhas que aparecem na câmara de nevoeiro e que é produzido também nas nossas descobertas através, né, da energia escalar que penetra nessas câmaras e aparece em forma de fogo, em forma de luz. Então, qual foi a consequência dessa inversão na física? Veja lá embaixo o que eu escrevi. Criação dos ciclotons, a energia vinda da matéria. Então, eles fazem enormes ciclotons para quê? Para ver se une, né, dois átomos para produzir a energia do Sol. E essa energia, por exemplo, que eles acham que a matéria tem, não é mais assim tão forte quanto a energia essencial escalar. Então, o ciclotron é um aparelho caríssimo, que às vezes tem 5 quilômetros de circunferência e não funciona. Então, o ser humano gasta um dinheirão para pegar uma energia, assim, vamos dizer, secundária, que tem pouca força, que já é consequência da energia fundamental, já é uma energia sem muito poder. Veja nesse cartaz o que eu falo da física de Newton. Primeira lei da física de Newton. Toda ação sofre uma contração. Então, notem que o Newton, ele achava que o que vai para frente tem uma ação contra e volta para trás, compreende? Então, todas as leis da física é baseada em Newton, que achava que toda força, toda ação tem uma contra-ação. E isso é totalmente errado,
como essa maquininha que os senhores estão vendo, que isso que ele chama de contração, é um complemento da ação inicial. Quer dizer, não é uma contração, é uma, vamos dizer, continuação dessa ação básica que é captada aí no ar praticamente. Então, nós devemos muito a esse autor, veja aí, Michael Faraday, a criação dos motores, principalmente os motores tradicionais. Olhem a imagem dele. O que o Faraday fez? Veja esse cartaz. Fez o anel de Faraday. São duas metades separadas, então, colocando eletricidade numa parte, a outra pega automaticamente a distância. E aí eles fizeram a confusão, achando que a eletricidade se converte em magnetismo e magnetismo em eletricidade. E nós mostramos que a eletricidade vem do magnetismo. Portanto, não é que o sistema elétrico faça o magnetismo como fazem atualmente nesses grandes geradores. Agora, uma criatura extraordinária é essa que eu vou mostrar aí. Nikola Tesla. O que ele fez, né? Mostra essa outra figura. Motor de indução. Esses são os motores que as indústrias usam e que é baseada na eletricidade, que é tirada das usinas, né, hidroelétricas no Brasil principalmente. E veja como ela funciona, veja a figura seguinte. Aí aquele coil gira, então capta a eletricidade dos dois polos lá, que eles chamam polo positivo e polo negativo, polo norte e polo sul. Então capta o magnetismo fora. Agora, eu quero mostrar então os erros fundamentais. Vejam este cartaz. Em primeiro lugar, A energia oriunda da matéria. segundo a fórmula do Einstein, que a Cláudia já falou. Então, a matéria é pura energia. A matéria não é que gera energia, conforme Einstein falou, mas a matéria já é consequência da energia. Então, essa energia que tira da matéria, por exemplo, do carvão, do petróleo, etc., já é uma consequência, uma energia fraquíssima. Usa uma quantidade enorme, poluindo os ares, poluindo os mares, né? E o que acontece, né? Nós temos uma situação quase irrespirável, inclusive as doenças, porque o motor de indução do Tesla é um motor baseado na eletricidade, que é um elemento já poluído. E esse elemento cria uma tensão no ambiente muito grande. Veja, em segundo lugar, o erro da física. O corpo formado por matéria e não pela energia condensada. Em terceiro lugar, Toda energia é dupla. Não existe elétron sem próton. como eu já falei, e veja a observação. Todo uno é formado por dois elementos, que depois formam uma síntese que é também dupla. Então, agora, na segunda parte do nosso programa, eu vou colocar, então, esse motor que foi feito, eu chamo o motor que é piano escalar, porque é um motor baseado, então, nas nossas ideias da trilogia analítica. Então, vou colocar um filme para mostrar como o César Soos e o Roberto Frascari fizeram esse motor que, olha, é a grande invenção do século, viu? Até já! Eu quero agora colocar um filme da criação dessa máquina de energia escalar que César Soos e Roberto Frascari fizeram. Veja lá. Bom, esse é um motor que aparentemente muito parecido com um motor convencional,
mas ele é baseado nos princípios descritos no livro A Nova Física, da Metafísica Desinvertida, do Dr. Norberto Kepp. Esse motor praticamente consiste no seguinte: ele é um enrolamento, uma bobina de fios de cobre normal e um rotor magnético de ímãs permanentes. Um eixo, um chaveamento e uma ou duas baterias e um circuito retificador aqui, um dispositivo retificador. Então o que acontece? No motor convencional, o solenoide, esse enrolamento de cobre, ele é alimentado pela bateria. A bateria gera um campo magnético e esse campo magnético interage com o rotor, que seja ele magnético ou eletromagnético, de forma que o movimento é criado. Esse processo, o convencional, faz com que a bateria se gaste porque aproveita um sentido da energia apenas. No caso deste motor, nós captamos as duas componentes da energia escalar descrita no livro do Dr. Kepp. Então, ele aproveita a energia de vinda da bateria e a energia de retorno para a bateria. Isso faz com que o motor funcione com uma eficiência aumentada, principalmente porque o motor fica frio, ele não esquenta e a potência aumenta consideravelmente. Então esse motor fornece torque, ele fornece força no eixo, ele não tem perdas térmicas e, além de tudo, ele fornece um acréscimo de energia que pode ser retornado para uma terceira bateria, que também é carregada enquanto o motor trabalha. Então nós podemos resumir que esse é um motor de altíssima eficiência. Então agora o Roberto vai colocar ele para funcionar. Pronto, o motor está em funcionamento e com um consumo otimizado de energia, ou seja, ele está gastando muito pouco da bateria. Um ventilador normal, como esses aqui encontrado no mercado, ele consome em torno de 50 a 60 watts, sendo que esse aqui, com uma voltagem em torno de 24 volts e com uma amperagem bem abaixo de 1 ampere, equivaleria a dizer que ele está funcionando, está consumindo 3 watts no máximo de energia, em comparação com 60 watts dos ventiladores convencionais encontrados no mercado. Como o Dr. Kepp mostra no Nova Física, todo movimento externo vem de um movimento interno, pela vibração interna, né? Então esse motor que a gente desenvolveu, baseado na Nova Física, mostra isso. Porque aqui, geralmente os motores convencionais usam a energia num sentido só, fazendo aqueles enrolamentos de bobinas e impulsionando sempre no mesmo sentido. Enquanto que esse motor, ele age no campo escalar, como o Dr. Kepp mostra, que a energia escalar que faz a matéria, que faz todo o movimento que existe no universo. Então, essa energia, ela é sempre em dois sentidos. E esse motor faz justamente isso. A gente dá um impulso inicial e depois a volta do campo dessa energia, capta essa volta do campo escalar, essa energia. E isso faz com que o motor impulsione sem gastar quase nada assim de energia, por exemplo, das baterias que temos aqui, né? Então esse motor usa a bateria para dar o impulso inicial. E o motor vai captar a segunda componente da energia do campo escalar. Desse modo a gente pode rodar assim, por exemplo, um ventilador desse porte gasta de 30 a 60 watts para funcionar. E nós vamos ver que aqui nós não vamos gastar nenhum watt e ele vai funcionar como um ventilador convencional. Então, quando eu conectar a bateria, nós vamos fornecer 24 volts ao sistema e vai impulsionar a hélice. Veja só que a quantidade de fio enrolado aqui, qualquer bateria se exauriria em muito pouco tempo. Isso aqui esquentaria de sobremaneira. E aqui nós não vamos ter esse tipo de problema.
Esse motor assim, sem a hélice, ele chega a rodar a mais de 2.500 rotações por minuto. Isso, e o rotor é bastante reduzido, porque ele é feito mais de magnetos, né? Não tem enrolação, fiação enrolada. E com a hélice assim, ele chega às 800, 900 RPMs, né? A gente pode sentir aqui que não há nenhum aquecimento, sendo que colocar uma bateria num solenoide desses há grande aquecimento. Então agora nós vamos, enquanto o ventilador trabalha, nós vamos carregar uma terceira bateria. A gente pode ver aqui que ela está com 11,1 volts. Vejam que a terceira bateria já está em 11 volts, 28, 29 e continua subindo, sendo que o motor não para de trabalhar. Bom, então os telespectadores podem estar se perguntando por que um motor tão grande como esse aqui? Esse aqui é um aparato de teste de laboratório, mas ele pode ser realmente reduzido a um tamanho portátil. Então, uma das grandes vantagens desse tipo de motor é a portabilidade, que os senhores com uma pequena bateria vão ter um aparelho exercendo trabalho mecânico por muito mais tempo. Nós podemos pensar numa aplicabilidade prática e de imediato para a indústria automobilística, em que o alternador do automóvel pode recarregar a própria bateria e esse motor ser usado para força mecânica, porque o torque dele é bastante razoável. Uma outra aplicação seria para a indústria, que evita o problema de sobreaquecimento, se tiver uma sobrecarga na linha, e queimar instalações ou curtos-circuitos, porque é um motor a frio. Ele não... Vocês podem notar que se a gente parar ele de imediato, ele não dá curto-circuito. A mola fica completamente fria. E ele volta a funcionar imediatamente após reacionar do sistema. Eu gostaria só de reforçar que esse circuito eletromagnético faz com que, então, o campo magnético capte essa eletricidade advinda desse campo escalar que o Dr. Kepp coloca, explica muito bem no Nova Física. E isso é suficiente para manter a bateria e recarregar outras baterias, além de fornecer trabalho mecânico. Então, essa aqui já é uma versão mais desenvolvida do motor. Nós estamos utilizando 2 bobinas e 4 pulsos para gerar o movimento, o que dá mais força no torque dele e mais velocidade. Então nós podemos ver aqui que apenas com 3 volts e praticamente menos de 6 watts, nós já estamos fazendo ele funcionar, né? Então, o César agora vai acelerar um pouquinho para a gente ver que o motor ele pode chegar com apenas 15 watts a uma velocidade de quase 3.000 RPM, quer dizer, menos do que uma lâmpada, um sexto de uma lâmpada, um quinto, nós já podemos funcionar esse motor quase a velocidade dos motores de alta velocidade normais, né? Então vamos lá? Vamos lá. À medida que eu vou aumentando, essa é a amperagem e essa é a voltagem. Nós estamos agora com 6 volts, 7 volts, 7 volts e 0,3 amperes. Vejam, 8 volts, 9 volts, 10 volts e meio ampere, ou seja, 5 watts, 13 volts, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 30 volts. Com 30 volts o motor está consumindo 0,445 amperes, o que isso dá menos de 15 watts de potência consumida e o rotor está próximo a 3.000, 3.100 RPM. Então, como vocês podem ver, uma bobina fria, motor altamente eficiente. Esse motor
nós repetimos que pelo fato de usar as duas componentes da energia, ele pode ter aplicações médicas, inclusive, sendo de grande benefício para a humanidade, no sentido de eliminar a poluição atmosférica e melhorar, inclusive, a saúde das pessoas. É porque funciona praticamente com a mesma energia que o nosso corpo, que é sempre a energia escalar, essencial, nos dois sentidos. É mais de acordo com a nossa energia vital, né? Então, os senhores viram o César Soares. César está aqui, formado na Politécnica, né? Isso, formado na Politécnica em Minas Energia, em 1983. E o Roberto? Bem, eu não Formado cheguei- aonde? Eu não cheguei a me formar, mas eu estudei física e engenharia também. Lá em São Carlos. Em São Carlos e aqui na USP também, em São Paulo. Então, os senhores podem ter certeza, os senhores que estão nos vendo aí, que vocês estão diante, vamos dizer, da maior invenção de física a respeito de motor que existe no mundo. Agora é uma total mudança. Então, eu queria mostrar qual é a nossa intenção em fazer esse motor. A Bia vai colocar um esquema. místico, né? Veja aí, em primeiro lugar, Ajudar o povo a ter uma existência mais amena. então, não ter, vamos dizer, que pagar eletricidade, por exemplo, não ter mais que pagar gasolina, não ter que mais respirar esse ar poluído que está aí. Agora, em segundo lugar, Evitar a enorme exploração dos poderes. isso é evidente por si, né? Em terceiro lugar, Salvar o planeta dessa poluição formidável nos ares e mares, né, rios. em quarto lugar, Preservar as riquezas do planeta, água, terra e ar. os senhores sabem, né, que os mares estão poluídos justamente pelos plásticos, né, que são formados pelo petróleo. E o próprio petróleo que vaza nos Polui mares. também vaza, os navios, né? Navios, né? Em quinto lugar, Tornar o ser humano digno da existência. Observação, esta será a grande libertação do ser humano do terceiro milênio. então veja o meu livro sobre a libertação, foi um dos primeiros que eu escrevi. Esse livro está mostrando agora como o ser humano pode se libertar, né, de toda essa questão econômica terrível que existe por aí. Então veja o meu livro que já está na segunda ou terceira edição. Então agora o povo poderá realmente se libertar, né, desse peso econômico que existe em cima dele. E os também- países se desenvolver muito mais. E também restrição na própria realização, né, Dr. Kep? Porque isso vai abrir muitas portas para a realização do ser humano. Vai ajudar até o ser humano a pensar melhor, porque a energética é de acordo com a natureza, essa nova energética desse motor. Quer dizer, vai funcionar para equilibrar, inclusive, o pensamento do ser humano. E no próximo programa nós vamos fazer uma comparação entre o funcionamento desse motor a nível da física e mecânica e comparando ao nosso motor, né? O motor interior que é o ser humano, que nós também somos motores escalares. Até o próximo. Tchau. The destruction of the world, starvation, illness, hate and war, misery and lack of consciousness, decay and sadness. Stop our envy and inversion, everybody living upside down, destroying our diversity, escaping from reality. Stop all the projection